conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e o Radar Xinguara está entrando no ar, né? E hoje nós estamos aqui em Rio Maria, né, cidade vizinha de Xinguara, para conversar com Marcos Alexandre. Ele que é responsável pela Rise, uma agência de marketing e assessoria aqui de Rio Maria. No dia 9 de agosto, a Rise estará promovendo o Rise Empreende, que segundo o Marcos será o maior evento de marketing da região e contará inclusive com palestrantes de Xinguara. E nesse papo nós vamos falar sobre esse evento, né, que apesar de ser aqui em Rio Maria, ele aborda um tema que é de interesse de todos aqueles que desejam empreender ou saber mais sobre o mundo dos negócios a partir da experiência de quem já está envolvido, né? Então, Marcos, eu gostaria de agradecer você por nos receber aqui na Rise, né? E conversar um pouco com a gente sobre esse evento que é, como eu falei, né, um evento relevante para todos que querem, né, entrar nesse mundo do empreendedorismo, principalmente nós aqui que temos, né, entrevistado empreendedores que contam sua história, como começaram, né, os seus desafios, né, as suas experiências, que é o que nós vamos ter nesse evento, né, pelo que você tem divulgado aí nas redes sociais. Então, gostaria de deixar aqui o espaço para você fazer a sua saudação aí para a nossa audiência. Primeiro, muito obrigado pelo convite e ter essa oportunidade de estar aqui no teu podcast, da gente poder estar falando um pouco desse evento, qual é a nossa ideia, o que nós queremos trazer com esse evento e estar deixando aqui os nossos agradecimentos a ti. E Marcos, para a gente começar esse nosso papo, né, eu queria que você dissesse, né, que você já contou aqui algumas coisas para mim nos bastidores, né, mas agora você vai contar para a nossa audiência, né, como foi que surgiu a ideia de criar esse evento, né, o Rise Empreende? Tá, daí eu te volto com outra pergunta. Tu quer que eu fale o que todo mundo quer ouvir ou quer que eu seja sincero? Você tem que ser sincero. 100%? 100%. O Rise Empreende surgiu através de uma dor que o nosso comércio tem e que os nossos empresários e empreendedores terceirizam a culpa. Nós estamos nos tornando especialistas em colocar desculpa. A culpa é sempre do outro, é sempre de outras coisas, a culpa nunca é nossa. O nosso comércio hoje ele não está aquecido. O nosso comércio hoje de Rio Maria é um comércio parado. Só que a maioria dos nossos empresários e empreendedores, eles falam, a culpa é do cliente, a culpa é sempre de todo mundo e a culpa nunca é nossa. E está errado. Se o nosso comércio está parado, se o nosso comércio não está aquecido, a culpa não é do outro. O que nós estamos deixando de fazer para o nosso comércio perder espaço? Então, o evento surgiu através dessa dor. Nosso comércio hoje acaba que muitos dos nossos clientes da nossa cidade, eles saem daqui e procuram outros comércios. E a culpa não é do cliente. O cliente ele quer benefícios. O cliente ele quer ter boas opções. O cliente ele quer ter um bom atendimento. Se ele está saindo daqui e indo para outras cidades que têm as mesmas coisas, com os mesmos valores, a culpa está sendo nossa. Agora, nós temos que procurar uma solução para poder melhorar isso, para não deixar que isso aconteça. Então, o evento ele surgiu através dessa dor. Para quê? Para eu trazer pessoas que são referência na nossa região, que cresceram aqui, para trazer conhecimento e mostrar o que o nosso comerciante pode fazer para melhorar essa situação. Você, aqui nessa empresa, né, a Rise, trabalha com marketing e assessoria. Isso que você expõe, essa observação, você traz por conta do seu próprio trabalho aqui? Com certeza. Com certeza. E aí, quais foram as dificuldades aqui no seu trabalho que você identificou, né, para poder chegar a ideia do evento?
Só voltar um parênteses ali atrás. Hoje nós não somos uma agência. Sim. Nós somos uma assessoria. Quando a gente entra numa empresa, antes de produzir um vídeo, antes de pensar em organizar Instagram, antes de qualquer coisa, a gente faz um estudo aprofundado da empresa para nos direcionar em que nós vamos fazer. Nada contra, existem agências, existem produtoras que elas chegam e produzem vídeo. Nada contra, mas o meu modo de trabalho, de segmentação é diferente. Então, eu não vou chegar na empresa, sair uma trend, eu vou fazer. Não que seja errado, mas aquela trend, eu vou conseguir mensurar resultados, o que ela vai trazer de benefício para mim. Então, tudo que a gente faz com objetivo, com porquê e ter que mensurar resultados. Então, por isso que a gente se porta hoje como assessoria. Sim. A gente não só produz, não só edita, fazemos também, mas a gente tem que conseguir mensurar resultados. E a outra pergunta que você fez, através de qual dor que a gente surgiu o evento, dos nossos clientes. Hoje, muitos dos nossos clientes aqui da cidade, a gente percebe que eles também chegam com essa queixa. Marcos, a gente tenta. Aí, quando der fé, a gente vai para algum lugar e vê o cliente saindo aqui para comprar em outro comércio. E eu tenho esse produto aqui. E o meu produto é o mesmo valor, o meu produto às vezes é mais barato. Mas o porquê que o cliente está saindo daqui e indo para outro comércio? A gente tem que ter bom atendimento. Nós temos que atuar em 4 etapas para conseguir ter o cliente na nossa empresa. Antigamente, 4 etapas, chamava 4 P's. Antigamente, para você conseguir reter o cliente, você tinha que ter um bom preço, um bom produto, ter uma boa promoção e estar em uma boa praça. Hoje em dia, esquece. Se você só ficar nessas 4 etapas aqui, esquece que o seu mercado vai falir, sua empresa vai diminuir, você vai perder clientes. Hoje em dia, nós temos que trabalhar na atração, sempre procurar atrair novos clientes. Nós temos que trabalhar na retenção, fazer com que esse público que chegou, ele fique na sua empresa, a gente chama de lifetime value, ele não tem que só comprar uma vez, a gente tem que fazer com que ele compre várias e várias vezes, porque aí a gente chama de ROI, retorno sobre investimento. O teu retorno sobre investimento vai cada dia diminuir. A gente tem que fazer com que ele compre a primeira vez, a gente atraiu, a gente reteu essa pessoa, ele se interessou, agora vamos trabalhar na decisão de compra dele, a gente tem que fazer com que ele compra, ele comprou, aí agora que você vai começar a ter uma margem de lucro. Porque a sua margem de lucro não é na primeira compra, é no lifetime value, é no tempo que essa pessoa ela fica na sua empresa. Então a gente vai trabalhar no pós-compra. O nosso comerciante, ele chega mal e mal na segunda etapa. Ele trabalha muito fraco na atenção, na atração, que a maioria deles só pensa que vai atrair clientes no boca a boca e abrir uma loja. Não, está errado. Hoje, você só abrir uma loja, abrir só um ponto, é muito pouco. Ficar esperando boca a boca é muito fraco. Boca a boca é excelente. O teu ROI, o teu retorno sobre investimento é muito alto, só que ele fica limitado. Você tem que ser uma empresa muito viral para fazer com que o boca a boca te traga retorno constantemente. Então, a gente tem que conseguir encontrar um meio para trabalhar ali e conseguir trazer clientes todos os dias e alcançar pessoas todos os dias. Um exemplo, como que a gente vai conseguir fazer com que o teu podcast alcance mais pessoas se você sempre entrevista as mesmas pessoas? Se você está sempre no mesmo canal? A gente tem que diversificar canal, a gente tem que testar e validar diversas opções. Testa um, não deu certo, testa outro. Testa outro, não deu certo, testa outro. Então, teste, até encontrar um modelo que, esse modelo aqui deu certo. A gente conseguiu fazer uma campanha, atrair várias pessoas e conseguir mensurar o resultado, para saber se o investimento que você fez, ele te trouxe retorno ou não. E para qual público o Rise Empreende foi pensado? Então, o Rise Empreende, ele não é
ele é para quem tem empresa, sei lá, mercado, loja de carro, clínicas odontológicas, para todo mundo que vende geladinha, para quem vende seu pastel, para todo mundo que trabalha com vendas, mas também para quem trabalha com atendimento, para você que é colaborador da empresa, porque você não tem que se acomodar e querer, seu funcionário, vou viver disso. Até para você conseguir ter um cargo maior dentro da empresa que você trabalha, você tem que saber vender, você tem que saber atender melhor, você tem que entender de tecnologias, você tem que entender do perfil comportamental do cliente. E o Wise Empreende também é para esse pessoal. Nós teremos lá a doutora Juliana. Ela trabalha em Goiânia, ela é especialista em treinamento de time de alta performance. Hoje o trabalho dela, ela é advogada, mas ela também trabalha nessa área de perfil comportamental. Hoje, um dos principais trabalhos que ela faz em Goiânia é isso, é treinar equipes para atender melhor. O cliente chegou na tua loja, tu como vendedor, como que tu vai atender ele? A partir do momento que eu entendo o perfil comportamental dele, eu entendo que tipo de pessoa ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta. Se eu vou falar num tom de voz mais alto, se eu vou falar num tom de voz mais baixo, se eu já vou chegar e ficar no pé dele, ou se não, ele chega, eu vou dar liberdade para ele, dele escolher e quando ele precisar ele me chamar. Então, assim, o evento é para todo esse mercado. Ou você que ainda, às vezes, não trabalha, ainda não tem sua empresa, mas, eu me interesso por esse assunto. Eu tenho vontade de abrir uma empresa, eu tenho vontade de crescer na vida. Então, assim, esse evento é para todo esse pessoal. Inclusive, você falou aí falou a questão do atendimento, né? Que pessoas que trabalham com atendimento ao público também é o foco do evento, né? E então, acabou que você meio que respondeu a pergunta que eu já ia te fazer aqui, né? Que é como é que esse evento ia ajudar as pessoas que não têm empresa ou negócio, né? Mas que têm interesse em empreender. Então, para quem tem interesse em empreender aqui, vamos ver esse pessoal, né? O conteúdo do evento vai gerar de insight, né? O que você acredita que vai gerar de insight para essas pessoas que, de repente, querem empreender em alguma área? Porque, às vezes, você não tem, assim, uma área definida, né? Do que você vai... Qual é o empreendimento que você vai querer fazer, né? Porque tem aqueles que já têm uma... Você, eu quero trabalhar nesse ramo aqui, né? Mas tem outras pessoas que não têm. Assim, o que eu vou fazer, né? Eu quero empreender, mas em que área? Entendeu? Então, como é que o evento ajuda nessa questão aí? Eu sempre, minha vida inteira, eu gostei de trabalhar com vendas de alguma forma. Já vendi CD, DVD, já tive minha marca de roupas, que era a Examote, ela foi uma febre aqui na cidade. Teve um momento que todo mundo só usava minha marca de roupas. Só que, nesses momentos, eu tinha muita vontade, que eu sempre fui uma pessoa com muita vontade, eu não sou uma pessoa de colocar desculpas, só que às vezes eu não tinha o conhecimento de como fazer da forma correta. Então, assim, quando a gente tem um direcionamento, através de pessoas que já passaram por aquilo que a gente passou, muitos problemas a gente vai evitar durante o caminho. O evento, nós teremos 7 palestrantes que cresceram aqui na nossa realidade. Não são pessoas de internet que a gente só vê lá. São pessoas que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Sim. E essas pessoas, elas criaram empresas no lugar mais improvável. Então, eles passaram por dificuldades que provavelmente quem for começar, quem tem vontade de começar, ele vai passar por essas mesmas dificuldades. Porque o mundo, ele é feito de... Agora fugiu da cabeça. Agora me deu um branco aqui, o que eu ia falar. Mas, assim, coisas são repetitivas. Tudo no mundo se repete. Sim. A dificuldade que eu passei, outra pessoa passa. Então, a dificuldade que os empresários que estarão lá passaram, provavelmente você também, que vai abrir sua empresa, que tem vontade de abrir sua empresa, também terá. Então, essas pessoas vão estar lá compartilhando os insights. O que você pode fazer na abertura de sua empresa? O que não fazer na abertura de sua empresa? Qual caminho você pode trilhar?
Quando você vai abrir uma empresa, talvez você precise de um contador. Quando você vai abrir sua empresa, você tem que ter uma planilha para acompanhar seu fluxo de caixa. Às vezes é coisa básica, que quem vai começar, às vezes, não sabe que precisa. Então, nós teremos essas pessoas que vão estar lá compartilhando isso, que eu tenho certeza que esses insights que serão dados ali durante o evento vai te ajudar muito a trilhar o seu caminho, a trilhar sua abertura de empresa, a entender a importância do marketing no seu negócio. Você falou aí que tem até uma marca de roupas, né? Então você já... Essa questão de empreendedorismo, você, né, já tem a experiência, né, também com essa parte um pouco. Assim, você acha que o evento ele vai ser um pé no chão? Porque assim, quando a gente fala de empreendedorismo, né, às vezes a pessoa tem um interesse e tudo mais, mas acaba vislumbrando assim coisas, vamos dizer assim, como se de primeiro tudo fosse dar certo, né? Começa a enfim, acreditar que assim, não, comecei meu negócio, agora vai bombar, né? E você mesmo já colocou aí que as pessoas que vão vir, né, palestrar, vão contar as suas dificuldades também, né? As suas dificuldades de início, né? Os locais improváveis que você falou que talvez não fosse dar em nada e conseguiu, né? Então você acha que o evento ele vai conseguir ser também um pouco pé no chão? Porque você tem a vontade de empreender, mas você precisa vamos dizer assim, ter paciência com o processo, porque não é um processo que a coisa deslancha do dia para a noite. Claro, tem situações que acontecem, dá tudo certo dia primeira, né? Mas tem vezes que não dá certo e a pessoa acaba desistindo e achando que não é para ela, né? O que você tem a dizer sobre essa questão, né? Será que o fato de não dar certo é porque não é para a pessoa, essa coisa de empreender, ou é porque ela cometeu algum erro, né? Qual é a sua visão sobre isso? De acordo com o Sebrae, que é um órgão muito sério e um órgão também que faz grandes pesquisas, 80% das empresas elas fecham com até 5 anos. 50% das empresas, então, de 10 a cada 5, elas fecham as portas com até 2 anos. Mas o porquê isso acontece? Muitas das vezes a pessoa tem vontade, ela quer fazer. Só que a gente precisa identificar o jeito certo de fazer. E eu erro muito até hoje. Eu estou num grande processo de aprendizagem, processo de erro, de acerto. Só que a gente tem que ter pé no chão. Hoje eu procuro mentores. Para quê? Para eles me conduzir. Falar, eu vou fazer isso. Eu estou fazendo, tá da forma certa? Não tá? Eles vão me mostrando os caminhos que a gente tem para trilhar. Porque eles já passaram por isso. Então, eles vão me direcionando. Se você vai abrir empresa e pensa que só em abrir já começa a vislumbrar que vai crescer, que vai faturar rios de dinheiro, meu amigo, esquece. Ei, se você que está abrindo empresa agora está já imaginando rios de dinheiro, esquece. Nem abre. É difícil, você vai quebrar a cabeça, você vai passar a noite sem dormir, às vezes você vai ter que pegar dinheiro emprestado. E o principal, você vai ter que ouvir de muita gente. Não faz isso, não vai dar certo, esse negócio não é para você. Isso que tu está fazendo não existe. E até a sua mãe, o seu pai, a sua namorada, muitas das vezes não vão acreditar em você. Então, antes de abrir uma empresa, você tem que pensar muito bem nisso. Só que Deus, ele fala o seguinte: não tenhas medo. Por que não tenhas medo? Porque dias difíceis forjam homens fortes. Então, assim, vai ser difícil,
Mas a partir do momento que você entendeu como fazer aquela engrenagem rodar, meu amigo, esquece, você vai dominar o mundo. Você vai alcançar tudo que você quiser. Sua empresa vai crescer, você vai ajudar outras famílias, você vai aumentar o faturamento da sua empresa, você vai poder fazer viagens. Só que antes disso, é o que eu te falei, você vai ter dificuldade, e não são poucas. E é interessante que você colocou esses pontos aí, né? Às vezes, mesmo para quem está de fora do processo, né? Ver alguém que tem um empreendimento, mas acho que o cara tá... Tipo assim, tá com a vida feita já e não conhece todas essas dificuldades que estão por trás, né? Todo esse caminho que está por trás. Eu acho que o evento, né, que traz esses palestrantes que vão contar essas histórias, né? Que hoje são pessoas que têm um sucesso, né? Que a gente vê, vão ficar assim até surpresas com as histórias que vão, né, sendo contadas lá, né? E aí, para falar sobre isso, né, eu queria que... você já comentou algumas coisas, mas eu queria que você talvez se aprofundasse um pouco mais sobre a questão dos temas que vão ser abordados nas palestras, né? Porque você tem aí divulgado, né, os palestrantes que vão estar no evento, vão estar participando, né? Então, assim, eles vão só contar as histórias dele ou tem mais alguma coisa? O que vai rolar assim, em termos de conteúdo do evento, né? Porque eu acredito que não seja só a pessoa ir lá para ouvir as histórias. Tem alguma coisa a mais, né? O que vai ter aí? Você pode se aprofundar mais nisso? Você já trouxe aqui no teu podcast o Anderson Lacerda, CEO da Líder Veículos. Meu irmão, aquele cara tem uma estrutura de venda surreal. Desde o momento da atração ao momento da pessoa se tornar cliente e o pós-venda. E para ter essa estrutura, você tem que ter conhecimento. Então, o Anderson, ele vem com o intuito de falar sobre time de vendas. Tem um time de inside sales que vende. Então, o que você precisa ter para conseguir vender mais? Qual a tua estrutura? O que você precisa fazer? Não necessariamente você precisa ter muito dinheiro. Você precisa ter conhecimento. Então, ele vem para te mostrar isso. Com que ferramentas você pode utilizar para conseguir vender mais? Para ter um time que vai te gerar receita. Para ter um time que vai reter o cliente. Porque tudo se resume a vendas. Se você não vende, sua empresa não deslancha. Você atrasa dívidas. Então, antes ele vem para falar sobre isso. Aí nós temos o Andrei, de Redenção. Hoje ele é o cara do marketing aqui no sul do Pará. Trabalha com empresas gigantescas em Redenção. Ele vem para falar diretamente do marketing. Como você pode criar uma estratégia de vendas que vai te gerar receita. Que tecnologias você pode usar. Hoje nós temos diversas ferramentas que a gente pode estar utilizando nas nossas empresas. E não necessariamente precisa de muito dinheiro. A gente pode utilizar hoje um CRM. Ele é um sistema de relacionamento com o cliente. Hoje nós temos a IA, a inteligência artificial. Como nós podemos utilizar a IA para o nosso dia a dia, para nossas empresas? Nós temos o Dr. Iron e a doutora Joyce. Cara, eles têm universidade, eles têm polos universitários. Então, o que eles podem... o que eles fizeram para conseguir ter essas empresas deles? Você tem todo um processo de estruturação, processo de documentação, tem todo um processo para poder abrir suas empresas. Então, cada palestrante ele vem abordar um tema diferente sobre vendas, marketing, atendimento ao cliente, estruturação de empresa, crescimento de empresa, uso de tecnologia. Então, assim, cada um desses palestrantes, eles vêm para abordar um tema diferente. Você citou a Joyce e Iron, né, que são pessoas com quem eu trabalhei, né, conheço muito bem a história deles, né, e realmente, assim, já ajudando a fazer propaganda aqui do evento, né, vale a pena, viu, ouvir o que eles têm a dizer, porque é uma história
bem, assim, muitos percalços, né? Mas que hoje, assim, eles alcançaram um sucesso que é muito, assim, é muito legal de ver onde eles chegaram, né? Qual momento que nós mais aprendemos? Na dificuldade ou quando a gente já conseguiu? É na dificuldade. Porque eu acredito assim, na dificuldade você vai tentando pensar, né? Estudar soluções para resolver os problemas que você tem. De ir atrás de pessoas que consigam te orientar, né? Eu acho que então, a dificuldade, ela, principalmente eu, assim, que lido muito com essa questão da criatividade, né? Ela também ajuda nisso, né? Porque se você tá dando tudo certo, você não vai se movimentar, né? Tá tudo dando certo, então fica daquele jeito. Mas eu não, assim, fico inquieto para resolver o problema, né? Para buscar soluções, né? Então, as dificuldades, elas servem para isso, né? Elas te impulsionam também a você correr atrás, né? Mesmo que a coisa esteja assim mais ou menos estável, né? Mas se você tem uma visão mesmo assim mais à frente, você vai se movimentar. Para que a empresa foi criada? Seja de qual ramo? Assim, eu entendo que é para gerar lucro. Não. Não? O último caso que você vai pensar é em gerar lucro. Porque não adianta você pensar em gerar lucro se a empresa não está rodando. Sim, sim. O que vai te fazer gerar lucro? Lucro, o faturamento, ele é uma recompensa pelo seu trabalho bem feito. Empresas foram criadas para resolver dores, para resolver problema. Um exemplo, você precisa ter uma outra camisa. Precisa comprar uma outra camisa, um tênis, um óculos. Então, você tem uma dor, você quer comprar, você está precisando daquilo. Então, você vai ter que encontrar uma empresa que tem aquele produto para te vender. Então, ele vai solucionar uma dor. Empresas hoje foram feitas para resolver dores. A partir do momento que você aprende a resolver dor, você vai ganhar o mundo. A vida do ser humano, a vida do empreendedor, é trabalhar com dor, é trabalhar com problema, é resolver problemas. Então, empresas hoje foram criadas para isso. Agora, a partir do momento que você se torna um especialista em resolver problemas, em gostar de dor, qualquer outra coisa que vier para ti vai ser fichinha. Igual hoje na empresa, eu resolvo dores diariamente. Marcos, aconteceu isso, a campanha não está performando. Eita, vamos analisar o que aconteceu que essa campanha não está performando bem. Marcos, tá chegando um cliente na empresa, mas o meu time de SDR não tá conseguindo atender bem o cliente. A gente corre lá, entende, faz uma análise, ele entende o que está acontecendo. E seja qual for a empresa. O problema hoje é que a maioria das empresas, elas não gostam de problemas. Elas não gostam de resolver dores. O cliente chega cansado. O cliente só quer saber, eu quero comprar isso. O cliente está cansado, saiu do seu trabalho exausto, ele quer ter um momento para relaxar. Aí o atendente ou o próprio dono da empresa já te atende com a cara fechada. Já te atende assim meio que de qualquer jeito, pensando, tem um produto, ele tem obrigação, ele quiser comprar, meu valor é esse, minha loja é essa. Não. Você tem que atender a pessoa da melhor forma possível. Você tem que ter calma, tem que conversar, tem que entender o cliente, o que ele quer, dar benefícios para ele. Gera uma experiência. A pessoa chegou, oferece um café, oferece um suco. Porque a partir desse momento que você fizer isso, é o momento que você vai conseguir fidelizar clientes. E quanto mais clientes aparecer com problemas, quanto mais clientes aparecerem com dores, e você conseguir solucionar aquela dor, mais essa pessoa vai voltar para comprar de ti. Porque se eu resolvo uma dor sua, você conseguiu resolver aquilo que eu estava precisando. Eu gero uma conexão contigo, eu gero confiança. A partir do momento eu não sou mais só teu cliente. A partir do momento agora, eu sou uma pessoa que vou levar a tua marca para outras pessoas. Eu vou falar bem de ti, eu vou te indicar. Eu e as empresas não querem isso. Elas querem correr de problemas.
Tá certo. Inclusive, isso que eu coloquei aqui pra você é a visão de leigo mesmo, né? Pensa assim, o cara, por que quer ganhar dinheiro, né? Mas, se fosse só ganhar dinheiro, aí não temos toda a... Com tudo isso que você colocou, não temos inovação, não temos, né? Essa busca por essa resolução de problemas, né? Porque, beleza, é só aqui vender, acabou. Então, aí entra essa coisa que você colocou, né? Aí é o atendimento péssimo mesmo, porque aí tá aí o produto, paga, pronto, foi embora, né? E é uma das coisas que o evento vai tratar, né? Atendimento. Como é que os jovens ou os estudantes eles podem participar do evento, né? É um evento que eles podem ser aberto para esse tipo de público? Jovem, estudante? O evento, ele é para toda e qualquer pessoa que quer aprender. Uhum. Só que não é um evento aberto. Sim, Por quê? O evento, a gente está fazendo uma mega estrutura lá. Uhum. Onde vai ser o evento? Só reforçando aqui. O evento na Valeu Boi Leilões. Uhum. Para quem vem em sentido de Xinguara, ele fica do lado direito. Uhum. Valeu Boi Leilões é um lugar aqui renomadíssimo. Sim. Um lugar de grandes eventos. E o nosso evento não poderia ser em outro local. Sim. E aqui em Rio Maria, né, na Valeu Boi Leilões, igual eu estava falando, o nosso evento ele tem uma taxa de entrada. Sim. No valor de R$150 a unidade. Se trouxer 3 ou 4 amigos, eu diminui para 130. Uhum. E acima de 5 pessoas, que a gente já fez pensando no lado empresarial, às vezes quer levar colaboradores, ele cai para R$100 a unidade. Mas você que é estudante, você que é jovem e já começa a gostar dessa área, você deve participar do Rise Empreende. Uhum. Inclusive esse preço que você citou, é preço até acessível aí, né? Não é uma coisa... mas eu não estou conseguindo pagar, não, moça, a gente passa no cartão, a gente dá um jeito. Um evento como esse, tipo assim, se imagina R$500 o ingresso, né? 600, valores assim, mais exorbitantes pelo que nós vamos ter, né? De conteúdo, né? Então é acessível mesmo, né? E assim, eu já participei de muitos eventos em Goiânia, em São Paulo. Eu sou um amante de evento, porque a gente aprende muito através disso. Sim. Eu tenho noção hoje, porque serão 7 palestrantes, cada um em média ali 40 minutos, 1 hora. Então assim, a gente ficar 7 horas sentado cansa. Sim. Ninguém quer ficar 7 horas sentado, por mais que sejam coisas que a gente vai aprender, histórias inspiradoras e tudo, a gente cansa. Então, não vai ser um evento que terá só palestra, ficar sentado. Nós estamos preparando algumas coisas durante o evento para te despertar o interesse, para fazer com que você fique acordado. Se nós teremos coisas durante o evento que só quem estiver participando vai ter essa experiência que, até onde eu vi, ninguém aqui na região ainda nunca fez algo parecido. É bom você destacar isso, porque de repente quem tá vendo aí as publicidades do evento pensa assim, é só palestra, coisa chata. Não. Então já deixou claro aqui que não vai ser só palestra, né? Vai ter aí mais alguma coisa para a pessoa ficar acordada. Né? Exatamente. Então assim, se liga nisso que ele tá falando aqui, que é com exclusividade aqui que ele tá destacando isso pra gente. E assim, você citou algumas questões aí, né, sobre as empresas hoje, nessa coisa de, a gente tá falando aqui só de buscar lucro e aí esquecer as outras coisas que permeiam, né, isso daí. E assim, para empreendedores que estão começando ou, né, que estão aí já alguma na caminhada, né, como é o seu caso também, né? Então, quais são os erros que eles podem cometer, né, sem o devido preparo, já que o evento ele vai trazer justamente essa parte, podemos dizer assim, educativa, né, também, de orientação, né? Então, quais erros que o empreendedor, né, assim, jovem, né, ele pode cometer? Eu não sou a melhor pessoa para poder te falar quais erros podem ser cometidos. Mas eu vou te falar erros que eu cometi com a minha empresa, com outros negócios que eu tive. Primeiro, buscar conhecimento.
Sem conhecimento, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Porque como que a gente quer fazer alguma coisa, a gente não sabe, pelo menos, como fazer. Antes de a gente saber a forma correta, se a gente souber como fazer, já é um caminho. Sim. Procurar a ajuda de pessoas. Jesus Cristo andava com seus discípulos. Então, quem somos nós para poder querer fazer tudo sozinho? A gente sozinho nós não fazemos nada. Sim. Então, conhecimento, pessoas. Entendemos de conhecimento e estamos ao lado de pessoas, mas pessoas corretas. Pessoas que entendem daquilo que você já passou. Porque não adianta a gente estar acompanhado de más pessoas. Porque durante a gente vai trilhando, vai aparecendo algumas pessoas também que só servem para desanimar, atrapalhar, incentivar nós a fazer coisas erradas. Através de conhecimento, pessoas, um outro erro que a gente pode cometer bastante. Deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Tem uma frase de um cara que eu gosto, leva ela para minha vida. Mário Sérgio Cortella, não sei se você conhece. Sim, conheço. Ele fala o seguinte: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Faça com o que você tem. Não espere ter o melhor produto, ter dinheiro, não espere ter melhor estrutura para você começar. A estrutura, o melhor produto, o que você for fazer, ele vai melhorar de acordo com o que vai passando. Se você tem só um celular, passe só com um celular. Se você tem só uma bicicleta, vá de bicicleta. Se você tem só uma câmera, vá só com a câmera. Faça com o que você tem. Não coloque desculpas. Aqui deu um branco. Isso. Não, você deu aí vamos dizer assim, uma visão que é também a que eu acredito, né? Somente aqui, quando eu faço os vlogs aqui do podcast, é isso que eu coloco também, né? Você tem que começar com o que você tem. Quando eu fui abrir minha marca de roupas, primeiro, eu morava em Goiânia, fazia faculdade lá de fisioterapia, não formei, porque o meu ramo é outro. Fisioterapia? Nada a ver, né? Nada a ver. Daí eu fiz 4 anos de faculdade. De fisioterapia? De fisioterapia. Nossa! Ficou faltando só estágio de TCC para eu me formar. Caramba, coisa assim. Só que desde quando eu iniciei a faculdade, eu sempre falei para meus pais, eu só vou exercer a profissão até eu me formar, conseguir abrir minha primeira clínica, pivotar e tornar franquia. Sempre falei. Mas veio a pandemia e tudo. Sim. Durante esses meus 4 anos de faculdade, lá a gente passava, não que a gente passou necessidade, a gente passava dificuldade financeira, porque minha mãe que arcava com tudo. Então, assim, ela era meu banco. E certo dia eu cheguei numa empresa lá que ela vendia tênis. Eu sempre olhava, admirava e até cheguei a comprar um tênis lá. Terceiro Prado Luciano. Terceiro Prado, eu sou do Pará, contei minha história para ele. Falei assim, eu preciso vender alguma coisa, eu preciso ganhar dinheiro. Fui só com a coragem. E ele, eu posso tirar as fotos para poder vender? Ele, não, eu tenho as fotos que eu te passo. O que eu fazia? Eu tirava as fotos, mandava para meus amigos daqui da cidade. Eles me passavam metade do dinheiro, com essa metade eu comprava. A outra metade, quando eu entregasse, era meu lucro. Com 4 anos de faculdade, eu consegui juntar R$5.000. 4 anos, eu consegui juntar R$5.000. Daí veio a pandemia. Na pandemia, eu fui para Goiânia com R$5.000, mais ajuda financeira de alimentação e transporte dos meus pais. E abri minha marca de roupas. Comecei sem nada. Comecei lá atrás com coragem. A primeira coleção que eu fiz dos meus shorts, eu fiz 400 e poucas unidades. Eu vendi tudo em menos de 30 dias. O faturamento que eu demorei 5 anos para fazer, eu fiz o dobro, fiz R$10.000 em 30 dias. Depois fiz outra coleção, fiz R$15.000. Na terceira coleção eu tive problema. Por quê? Eu não estava acompanhando o dia a dia ali, eu fazia toda a distância. Na terceira coleção, eu estava com 11 revendedores e
estava previsto fazer um faturamento de 30 mil reais. Só que aí, quando chegou essa coleção para mim, das 1.000 unidades, 600, 700 vieram com problemas. Aí foi aí que eu comecei a ter diversos problemas com a empresa e a empresa foi desestruturando. Sim. Se eu tivesse algumas pessoas para estar me orientando, eu tivesse pessoas para estar me ajudando, talvez eu não teria acontecido essas coisas. Porque eu fazia tudo, era eu não pedia opinião, era tudo que eu fazia da minha cabeça. Sim. Então a gente precisa de pessoas, a gente tem que começar com o que a gente tem. E assim, para a gente ir encerrando aqui o nosso papo, né? Que estamos falando aqui de um evento, né, que vai acontecer numa cidade que é uma cidade pequena, né? Mas que tem comércio, né? Que tem movimento de comércio, né? Então, quais são os desafios que você consegue observar, né, que existem nessa questão de empreender em uma cidade pequena, né? Cidade de interior? Você consegue indicar algum desafio nesse contexto? A maior dificuldade que tem é empreender em cidade pequena. Porque a gente tem noção que tem menos habitantes, a gente tem noção que muitas oportunidades são limitadas. Só que, se uma pessoa conseguiu crescer empresa aqui, por que a gente não consegue? O maior problema que eu vejo hoje na nossa cidade é a falta de buscar conhecimento, é a falta de procurar estudo. Por quê? Tudo que acontece fora de novas tecnologias, para chegar aqui é mais dificultoso. Não porque é difícil trazer a ferramenta para cá, mas é porque nós não vamos atrás de trazer esse conhecimento para nós. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem estudo, a gente vai saber o que fazer da forma com que fazer. O nosso comércio, ele precisa procurar inovar. O inovar não é gastar mais, é fazer mais com menos. Como que eu consigo fazer uma hiper mega power promoção sem gastar menos, gastar pouco? Tem como. Aí você vai usar a sua criatividade. Com criatividade, hoje as maiores empresas do mundo não estão gastando milhões para fazer campanhas. Um exemplo que eu vi agora recentemente, a Netflix, ela fez uma mega campanha sem gastar praticamente nada. Que foi o rapaz, segura o capacete que lá vem pedrado. O rapaz fez com o celular e aquilo viralizou. Ela aproveitou aquela oportunidade e colocou aquela pessoa para fazer nessa mesma modalidade uma campanha para eles. Eu tenho certeza que ali eles aumentaram bastante o faturamento, conseguiram chegar em mais pessoas e conseguiram vender gastando menos. Então, se grandes empresas conseguem fazer gastando menos, nós também conseguimos. Então, a maior dificuldade hoje que eu vejo para o nosso comércio é a gente procurar conhecimento. Conhecimento é a base de tudo. Por isso que desde o começo até o final desse podcast eu falo conhecimento, conhecimento, conhecimento. E é conhecimento que quem participar do evento vai ter. Vai ter. Então assim, Marcos... Mas só uma coisa que eu gosto de destacar. Eu sou sincero. Sim. Não é que só o evento em si vai transformar a tua vida. Meu irmão, esquece. Se você não procurar estudar constantemente e principalmente aplicar, não vai adiantar em nada. Aprendeu, aplica. Deu errado, testa, valida e testa de novo. O evento é o ponto de partida. É um ponto de partida. Mas vai depender de cada um, né, continuar, né, e desenvolver as habilidades que vão ser colocadas ali, né, por meio das experiências, né. Então, assim, eu agradeço ao Marcos pela participação aqui no nosso programa, né? Que, assim, nós estamos aqui em Rio Maria conversando com ele, né? Mas, como eu mencionei no início, é um evento que tem uma relevância, não... Assim, como ele destacou, né? Ele tem um foco muito grande aqui
no comércio de Rio Maria, mas não é um evento fechado, né? Quem está em Xinguara pode participar. Com certeza. Né? Então, por isso nós trouxemos essa entrevista com ele, né? Inclusive, o Marcos, que trabalha muito com empresas de Xinguara também, né? Então, Nossos clientes hoje são de Xinguara. Pois é, então ele faz parte do nosso contexto, né? Então, eu agradeço pela sua participação, pela disponibilidade, né? De destacar aqui o tempo aqui para a gente poder conversar sobre esse evento. E aí eu deixo o espaço aqui para você reforçar a divulgação, né? As suas redes, enfim, né? Para poder chamar o pessoal aí para participar desse evento que vai ser no dia 9 de agosto. É o sábado, é? Primeiro sábado de agosto. Olha, a ideia bom que dá um sábado, né? É um que sábado. Dá mais possibilidade das pessoas participarem, né? Após o almoço. Isso, porque tem muitas empresas que funcionam até meio-dia. Até meio-dia. Então, assim, olha só, o preço acessível, o horário acessível. Só não vai se não quiser. Exatamente. Então, deixa aí o espaço para você. Se você vai colocar desculpa que tá caro, não é para você, viu? Então, faça divulgação das suas redes, como é que a gente te encontra, né? Saindo daqui, nós vamos tomar um lanche ali pra gente conversar. Minhas redes sociais da empresa, rise.xp. O meu pessoal, Marquinho com K, _ Alexandre. Procura lá, vocês vão estar achando. O evento, ressaltar, dia 9 de agosto, a partir das 14 horas. Serão mais de 7 horas ali de conhecimento. Acontecerá na Valeu Boi Leilões, vai dar no primeiro sábado de agosto. E esse evento é para você. Você que quer aprender, você que quer crescer, você que quer vender mais, você que quer saber fazer campanhas de marketing, você que está em busca de conhecimento e você que é um acomodado, você que não quer ver na mesmice. Este evento é para você. Agora, se você é uma pessoa que gosta de colocar desculpas e gosta de procrastinar, esquece. Esse evento não é para você. Tá certo, então o recado tá dado. E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, né? Ative o sininho de notificações para ficar atento às novidades. Curta e compartilhe conteúdo com outras pessoas, né, que tenham interesse nesse tema e também participar de um evento como esse aqui da nossa região, né? Ajude a espalhar a mensagem, né? No Instagram, siga @radarxinguara. Eu agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio. Até breve. Valeu! Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.